Good morning, good afternoon, good evening, whichever part of the world and whatever time zone you are joining us from, welcome. Welcome to the Black Consciousness Festival's weekend of conversations about reparations, claiming what is rightfully ours, 185,435 days late and trillion short. The Black Consciousness Festival is a global online platform for the commemoration, celebration, and sharing of vital histories and stories that boost the awareness and impact of the pride, power, and practice of people of African descent. Our inaugural year was the magical and historical 2020, where we curated a month of conversations and activities around topics of Black consciousness. Earlier in 2021, we had our Youth Festival and now our weekend of conversations on reparations. The Black Consciousness Festival is continuing the building of awareness around how each of us can take the necessary steps for restitution, healing, and repair. You can find more on the festival at our website, theblackconsciousness.com. My name is Anderson Gonçalves, and part of the BCF team, I am humbled to introduce today's third conversation. Today, we present a conversation entitled Full Admission with Dignity, a conversation about the Brazilian context and movements for reparations. This conversation will be led by Alabe Munjara. Born in Rio and currently living in Bahia, Alabe plays the harp and clarinet, sang in operas and choirs, was an athlete, played capoeira, fought and played the drums in samba schools, has served in the Army and the Navy, studied mathematics at the Federal University Fluminense, and has a master's degree in political science from the Federal University of the State of the Rio de Janeiro, Unirio. He also has a bachelor's degree in international relations from the Federal University of Rio de Janeiro, and also started studying for his master's in international relations at the Federal University of Bahia, UFBA. He has done research on Africa, defense, and foreign policy. He did a study exchange in the Caribbean, interned at the UN and the French Embassy, organized a movement for action toward racial affirmations and quotas at UFRJ, and was the coordinator in a national movement for student assistance and housing. He's currently part of the Foundation's Talent Bridge program, Lemon Opportunity US, to pursue graduate studies in the United States of America, and is a Diplomacy Award Fellow from the Affirmative Action Program of the Rio Branco Institute. We thank you for joining or tuning in on our Zoom webinar or live Facebook stream. Feel free to post anything you hear that touches you, and make sure to tag us on Facebook and Instagram. Enjoy. Muito obrigado por essa introdução. Eu estarei aqui mediando nesse Black Consciousness Festival. Vou estar mediando a professora Marisa, né, e o Eustáquio. Vou apresentar eles para vocês, né? Eu vou falar em português, e o pessoal que quiser ouvir em inglês, é só apertar tem uma barrinha ali, aí você fica à vontade no menu, e aí você vai selecionar para conseguir a tradução em inglês, né? A Marise, né? A Marise Conceição de Jesus, professora de História do Ensino Fundamental e Médio na Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro, né? E Municipal de Nova Iguaçu, uma cidade metropolitana do Rio de Janeiro. Atualmente é doutoranda em História Social
pelo PPGHS, da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em Educação pelo PPG-Duc, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e estuda a linha de pesquisa Educação, Diversidade Étnico-Raciais. E também é especialista em História do Brasil pela Universidade Federal Fluminense. É graduada também em História pela FEUDUC e coordenadora institucional em uma das fundadoras do GESTAR, que é o Grupo de Estudo e Ação Racial criado em Nova Iguaçu no ano de 2005. Foi conselheira do COMEDIN, né, que é o Conselho Municipal de Defesa dos Negros de Nova Iguaçu, entre 2005 e 2017. Foi integrante da Comissão Executiva do Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial do Estado do Rio de Janeiro, de 2009 a 2016, e foi assessora pedagógica nas áreas de História e Geografia do CEPAN. Trabalha com e pela implementação da Lei 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, e com educação para as relações étnico-raciais nas escolas. Integra a Rede Carioca de Etno-Educadores Negros, né? Essa é Marise, né? E eu também aqui tenho o Eustáquio Laua, né? Ou como quem quiser chamar, ele prefere o Eustáquio Laua, né? Ele nasceu em Ponte Nova, em Minas Gerais, né? É engenheiro eletricista, né? Pela Universidade Federal de Minas Gerais, e psicólogo pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Trabalhou de 1970 a 1990, em grandes empresas de energia elétrica no Brasil e exterior, e a partir de 1995 fez mestrado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, fez o curso de especialista em políticas públicas e gestão governamental na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, e ingressou no Serviço Público Federal, onde se aposentou. Ele também é ativista do movimento negro desde 1977, foi membro do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, IPCN, e do Grupo Negrícia de Poesia. Presidiu o Comitê Anti-Apartheid do Brasil e atualmente é consultor do Instituto Nacional dos Povos, na luta pela reparação aos descendentes dos povos africanos escravizados. Então, depois dessa breve introdução sobre o background, né, de cada um, a gente vai fazer um diálogo aqui, né, uma conversa, né, estaria aberta, né, para todos vocês, né, em qualquer rede social que vocês estejam. Vocês podem mandar pergunta, que essas perguntas vão chegar aqui, e para poder conseguir fazer as perguntas para a Marise e para o Eustáquio, né? Do que se trata praticamente esse evento, e sobre o caso, sobre falar sobre a questão do Brasil no sentido de reparações, né? Se trata da gente dar uma espécie de panorama sobre como que acontece o movimento de reparações no Brasil e qual é o contexto brasileiro, seja no âmbito educacional, seja no âmbito político, né, seja no âmbito social, né? Eu posso abrir para Marise e para o Eustáquio falarem, e aí eu vou fazendo os apontamentos. Eu estou aqui para fazer mediação, e eu vou fazendo alguns apontamentos ligados à estrutura econômica, sobre a estrutura histórica, social do Brasil, e algumas iniciativas que aconteceram importantes para a gente conseguir fazer uma comparação com esse movimento organizado pelo Caribe, né, pelo CARICOM, né, com esses 10 pontos das reparações. Eu deixo a palavra para Marise, né, ou para o Eustáquio, quem quiser dar preferência. Eu deixo a palavra para Marise. A gente tinha combinado que o Eustáquio ia iniciar. Como é que vai ser isso? Então, certo. Então, a gente deixa o Eustáquio começar, e aí depois a Marise, que vai falar uma coisa mais específica.
tá bom? Ok. Posso começar, então? Sim. Bom, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar... Alô? Posso falar? Alô? Pode falar. Perfeitamente. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar nossas irmãs e irmãos aqui presentes e render homenagem aos precursores do panafricanismo universal, tanto aqueles nascidos no Caribe em geral, como aqueles nascidos em Trinidad e Tobago em particular. Seriam Henry Sylvester Williams, George Padmore, M. Ashwood, também chamada de M. Ashwood Garvey, Cláudia Jones e tantas outras ativistas, estou certo, permanecerão entre nós durante todo este encontro. Vou falar sobre o Brasil. O Brasil é uma nação pluriétnica e multicultural, cujo Estado não reflete essa diversidade. Neste país constituído de brancos, indígenas e negros, estes últimos correspondendo a mais de 52% da população brasileira, o poder nacional se encontra tradicionalmente nas mãos dos brancos descendentes de imigrantes ou daqueles que se apresentam aqui no Brasil como tal. Como resultado disso, a maioria da população brasileira, geradora de toda a riqueza econômica, artística e cultural que ostenta o Brasil pelo mundo, vive impedida de usufruir dignamente os resultados de seu trabalho. Essa realidade precisa ser transformada. Ao longo dos últimos 45 anos, o movimento negro brasileiro, amplamente diversificado geográfica e culturalmente, está utilizando a experiência adquirida nos vários campos do conhecimento para elaborar um projeto político que visa ampliar drasticamente a participação do povo negro e indígena no poder nacional, com o objetivo de reorientar as políticas de Estado para que todo o povo brasileiro possa conviver numa verdadeira nação. Parte integrante do nosso projeto político, a luta pela reparação aos descendentes dos africanos e indígenas, escravizados e expropriados de suas terras. Esse é um problema aqui. Meu sistema caiu. Puta que pariu. Oi? Que houve? Ficou sem som? Você parou de falar? Não está conseguindo ouvir? Não, não parei de falar. Parece que caiu alguma coisa aqui Não. no meu sistema. Eu estou ouvindo, para mim não parece que nada aconteceu, não. Para mim também. Eu estou te ouvindo bem, estou te vendo Está me bem. ouvindo, mas minha imagem não aparece. Eu estou vendo sua Não, para imagem mim, também. sim. A imagem aparece aí? Aparece a imagem e sua voz. Não, então vamos continuar. Tá certo? Parte integrante desse projeto político, a luta pela reparação aos descendentes dos africanos e indígenas, escravizados e expropriados de suas terras, ocupa um espaço de relevância transcendental. As exigências de reparação dos descendentes dos povos africanos escravizados em todo o mundo, baseadas na Declaração da Conferência da ONU em Durban, 2001, guardam entre si extrema Alô? Está aqui? Acho que ele teve um problema, porque não está... Alô? Vocês estão aí? Alguém está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Para mim está tudo normal, assim. Eu
O Eustáquio que parece Parou de que falar. parou de falar, mas no mais, para mim, tá tudo normal. Para mim também tá normal. É assim, para mim parece que ele só parou de falar. Ele ficou escuro aqui. Você não tá vendo mais a imagem dele. Também não tô. Acho que ele Não, sumiu. mas ele tá, Caiu aqui. mas aparece aqui, Eustáquio, como se ele tivesse Vamos, vamos, presente, vamos assim. vamos fazer uma inversão. A gente continua com você e aí ele entra Tá, depois. tá, tudo bem, então. Bem, para iniciar minha fala, eu quero agradecer o Eustáquio, né, pelo convite para participar dessa troca. Nesse evento, eu passei a conhecer o evento a partir do convite dele, né, e que é o Festival de Consciência Negra da CARICOM, e estou assim muito feliz em conhecer esse trabalho, né, e é muito caro, né, para nós. Quanto mais nós estivermos próximos e discutindo essas questões, melhor para nós, né, para nossa luta. Então, agradecer ao Sean, né, por esse momento de partilha, ao Alabê por estar junto aqui, né, e aos tradutores, enfim, né. Agradecer a todos os envolvidos na construção desse evento, que eu entendo ser de extrema importância, que compartilhemos nossas histórias e realidades sociopolíticas de forma que a gente possa pensar juntos caminhos para a reparação dos danos históricos causados pelo processo de escravização do povo negro nas Américas pelas elites europeias e nacionais. Bem, nós havíamos conversado, né, e eu fiquei dentro desse contexto, falar um pouco sobre o item 6 do plano de ação da CARICOM, que é sobre a erradicação do analfabetismo. Então, eu vou trazer alguns dados, né, sobre o analfabetismo no Brasil, dados de órgãos oficiais, né, do país, para que a partir daí a gente possa conversar um pouco, né, sobre essa realidade no Brasil. Hein, Marisa? Assim, eu vou te interromper um pouquinho, que eu vou fazer o seguinte. Vou dizer para quem não assistiu ainda, os primeiros, que o CARICOM ele tem 10 pontos assim de ação para reparações. E aí ela vai falar sobre o 6º ponto, né, que fala sobre erradicação do analfabetismo. Vou falar uma coisa bem rápida, né? São 10 pontos, né, que básico assim de princípios que o CARICOM, que essa comissão de reparações da CARICOM deseja, que são o seguinte: deseja umas desculpas formais, né, completas desculpas formais, para quem deseja um processo de repatriação para a África, para quem deseja, né, um programa de desenvolvimento para os povos indígenas, né, que estavam aqui pelas Américas, né, instituições culturais mais fortalecidas, né, lidar melhor com a questão da crise pública na área de saúde, né, e o 6º ponto, né, que a erradicação do analfabetismo entre essa população a ser reparada, né, um programa de conhecimento africano melhor, né, e aí isso dialoga, eu acho que diretamente com essa lei que você está para discutir, né, que temos no Brasil, mas em vários países do Caribe não existe ainda, e aí isso pode servir de uma luz importante, né? Um programa também de reabilitação psicológica, né? A gente sabe como que desde Frantz Fanon, a Aimé Césaire sempre falou sobre os problemas psicológicos de estar vivendo nessa circunstância de colonização e pós-colonização. Um programa também de transferência tecnológica, né? A gente percebe que a gente não tem... temos pouco acesso às questões tecnológicas por causa da questão da educação também, e também, no caso de vários países do Caribe, né, a gente vai explicar isso melhor, porque isso se diferencia do Brasil, é o cancelamento das dívidas, né? Tem dívidas externas. Então, Marisa ela vai falar agora, né, sobre o programa, da parte dela, mas ela também vai falar
baseado nesse erradicação do analfabetismo. Sim, sendo que eu penso, né, que a educação, quando a gente lê os 10 planos de ação da CARICOM, né, no contexto do projeto de reparação, não tem como dissociar a educação de cada um desses pontos, né? A educação, ela, a meu ver, pontua, está muito bem pontuada em cada um desses 10 pontos, planos de ação da CARICOM, né, na medida em que eu vejo a educação como base para todo esse processo. Então, assim, nós pegamos o item 6, que fala da erradicação do analfabetismo, justamente por ser esse processo de construção, de leitura, de escrita desse mundo, né, que a gente vive, extremamente importante para todo esse processo de luta que a gente vem travando historicamente, né, e que tem tomado cada vez mais corpo em cada canto do mundo, em cada parte, né, onde nós estamos, onde a população negra está aí dispersa por esse mundo todo, né, ou dentro de uma lógica de diáspora, como muitos gostam de tratar. Então, o Eustáquio ele vai retornar e fazer um pouco desse panorama, e eu fiquei muito de tratar da questão da educação, exatamente por ser o lugar de onde eu falo, e também por entender que a educação é muito o ponto base para todos esses 10 pontos que o Alabê acabou de apontar aqui para a gente, né? Então, e aí porque também a gente entende a educação como um instrumento de poder e de dominação, né? No nosso caso, é um processo de apropriação desses códigos, né, que vai favorecer a população negra nesse processo de participação, não de dominação, porque não é a nossa lógica, mas no campo de participação, né, de compreensão de como esse poder se dá, principalmente a partir do processo do conhecimento, da construção desse conhecimento. Tá? Bem, a educação no Brasil, desde a Constituição de 88, ela é tomada como um direito de todos, como um direito universal e dever do Estado. Né? Agora, há algumas disparidades nesse processo, né? Na medida que a educação de qualidade, como ela deve ser, tem sido vista como um privilégio de pequena parcela da população, leia-se em especial da população branca. Né? Então, historicamente, a população negra no Brasil vem num processo de luta pela educação formal, né, pelo direito à educação formal. Essa é uma luta que a gente vem travando desde o processo de escravização. Né? A gente tem pesquisas que nos mostram que, desde o processo de escravização, que negros escravizados furavam o bloqueio, né, do impedimento do acesso à educação formal e, de uma forma, na maioria das vezes, autodidata, buscavam esse processo de letramento, o que fazia com que ele adquirisse meios e condições de compreender aquela sociedade à sua volta, né, e conseguir, a partir dessa compreensão, buscar mecanismos não só de sobrevivência, como de negociação da sua própria existência dentro daquele processo, daquela sociedade escravagista em que vivia. Bem,
A partir de então, a luta pela educação, a luta pelo direito e pelo acesso à educação é uma constante na nossa história, na história do negro brasileiro, né? E a gente sabe que as desigualdades étnico-raciais elas têm origens históricas e que elas são persistentes, né? Posso dar uma palavrinha sobre essa? Posso dar uma palavrinha sobre essas desigualdades históricas construídas? Sim, né? claro, claro. Para a gente tentar manter essa dinâmica desse diálogo, né? Eu acho assim, você está falando, assim, eu estou pensando em várias coisas aqui, né? Por exemplo, a gente estamos em 2021, né? E ano que vem, em 2022, a gente vai fazer 200 anos de independência, né? Então, 200 anos de dependência é muita coisa, né? São aí cerca de 8, no mínimo aí umas 8 gerações, assim, né? Se a gente colocar numa média aí de 25 anos cada geração. E aí, como é que a gente estava, né? Nesse momento, né? Como é que as pessoas negras estavam no Brasil nesse momento, né? Só para lembrar, né, que durante esse momento que aconteceu a independência do Brasil, foi o momento que o que estava em pauta? Estava em pauta o Haiti. Vamos falar aqui, vamos tentar pensar o Caribe. Estava em pauta o Haiti. O Haiti tinha acabado de conseguir a independência deles, assim, na verdade, assim, uns 15 anos antes da nossa, né, conquistar a independência através de luta com Toussaint Louverture, com Jean-Jacques Dessalines, em 1804. E aí isso estava dando um medo gigantesco nas nossas elites, né? Não só na nossa, mas a elite da América Latina. E aí parece que as elites acabaram se unindo para falar o seguinte: vamos trazer a independência, mas a gente não resolve essa questão da escravidão. E aí a Inglaterra estava tentando, e aí eu falo da Inglaterra porque a Inglaterra era uma grande traficante de escravos e ela estava mudando a sua matriz econômica e estava paulatinamente abolindo o tráfico, né, de escravos, e aí tentou obrigar o Portugal, né, que colonizava o Brasil, a também abolir o tráfico de escravos. E quando eles tentaram fazer isso, o Brasil fez aquela famosa lei para inglês ver. Essa coisa da lei para inglês ver dialoga diretamente com essa lei que não está pegando, porque a lei que não pega, essa lei agora de educação, não está pegando, não está indo para dentro das escolas, né? E isso é preocupante, né? E essa lei para inglês ver que se colocaram aumentou a quantidade. O Brasil, ele mais do que nos 3 séculos anteriores de colonização, ele entrou a quantidade de africanos escravizados no Brasil fora da lei, né? Tem uma lei de 1831 que proibiu o tráfico de escravos e, basicamente, eles simplesmente ignoraram. E aí, quando fizeram a Constituição, quando a gente pensar sobre cidadão, os negros estavam incluídos? Não estavam incluídos, né? E aí a gente não tinha direito nas escolas, né? A gente não tinha direito a voto, não tinha direito a várias coisas, e estava aí no limbo, né? Então, quantas vezes os navios ingleses precisaram perseguir os navios escravagistas portugueses e derrubar e afundar os navios cheios de 400, 500, 1.000 pessoas ali dentro. 1.000 pessoas vindo da África e falaram assim: vocês estão desrespeitando. É como assim, vamos afundar a mercadoria de vocês. Mas isso eram pessoas. E quando esse pessoal chegava, falava assim: vocês estão indo de encontro à nossa lei, pegava e deixava eles à disposição para trabalhar profissionalismo público, para fazer obras, para fazer várias coisas. E aí essa coisa da educação ficou muito assim. Então a gente precisava dialogar com essa elite que se dizia nacional, que dizia brasileira, mas a gente estava ali fora dessa questão de nacionalidade. Então essa desigualdade foi paulatinamente sendo construída no âmbito econômico, no âmbito social, no âmbito educacional, que foi muito difícil isso se resolver. A nossa escravidão durou até 1888, oficialmente, né? A gente sabe aí que existe ainda a escravidão aí, que existe por dívida, por várias outras coisas. A gente sabe de gente que na década de 30, década de 40, do século XX,
ainda eram encontradas como escravas. Até hoje a gente ainda encontra, às vezes, isso no Brasil. Então, e aí, então, foi difícil, né? Então, eu acho que e aí você pode dizer isso melhor, acho, que na década de 30 do século XX, já com Getúlio Vargas entrando, é que começaram a regulamentar melhor essa presença de negros. Então, a defasagem é muito grande. Década de 30, a minha avó já tinha nascido, né? A mãe de minha mãe. O meu avô também já tinha nascido. Tinham ali por volta de 6 anos, 7 anos de idade, que é uma idade que você está entrando na escola. E aí, falam assim, agora que a gente vai regulamentar essa situação. E todos os outros? E como é que fica todos aqueles? Né? E a gente sabe que essa integração não acontece de uma forma fácil. Então, isso é uma coisa muito difícil. Agora, a gente vai culpar quem? Portugal? A gente vai culpar a Inglaterra? A gente vai culpar a Igreja Católica? A gente tem que dialogar diretamente com o Estado brasileiro, que era esse Estado que dizia que a gente estava ali como nação, como coisa, mas a gente realmente não estava integrado. Então, isso é muito difícil para a gente pensar. Então, é importante, acho que era importante assim, dar um panorama sobre essa situação dramática, né, do país. E hoje, a gente é 55%, não sei o censo de agora, né? Isso é preocupante, porque com certeza deve ter aumentado, mas pelo último censo a gente estava quase 55% da população. 55% em números absolutos, a gente está aí em cerca de 110 milhões de habitantes. Nenhum país do mundo tem mais do que 110 milhões de habitantes fora da África, a não ser a Nigéria, que tem 190 milhões, desculpa, 190 milhões de habitantes. E o Brasil está aí com cerca de 110 milhões de negros. Fora de tudo, isso é muita gente, né? Se a gente for comparar isso em relação a países, isso é difícil. E a gente precisa lidar com uma verdadeira nação negra que está aí. E aí você vê todos os índices, seja de índice de violência, seja de índice de educação, seja índice de empresários, seja todos os índices estão muito ruins para a gente. Então, é preciso uma coisa mais específica, mais focada para essa população, que aí essa verdadeira reparação ela aconteça, né? Ela aconteça e aí ela precisa ampliar. E no Brasil, muita coisa se misturou negros com brancos, seja de forma obrigatória, né? Seja de forma forçada, seja de forma de estupro, seja com outros tipos de relações. E aí ficou muito difícil a gente fazer, sei lá, como nos Estados Unidos ou outros países que olha apenas para a origem das pessoas, né? Porque a gente tem negros de pele clara, né? Temos negros de pele escura, e aí isso aperta bastante a nossa situação. Acho que é só para dar uma espécie de panorama, sei que já sabe sobre isso, mas queria deixar essa coisa assim, para quem está vendo aí de outros países, ver essa circunstância do Brasil. E aí só um elemento, assim, nem todo mundo sabe, né? O Brasil, quando se tornou independente, ele não se tornou uma república, né? Eu estou falando isso porque eu sei que você sabe, mas eu sei que muita gente de fora não sabe. O Brasil não se tornou uma república, ele se tornou uma monarquia, porque o herdeiro do trono português, ele assumiu e pediu a independência do país. O filho ficou, o pai voltou para Portugal, assumiu, depois o filho voltou para Portugal, deixou o neto, né, que é o filho dele, e aí e o Brasil ficou essa monarquia durante esse tempo todo, né? A monarquia, quando acabou o tráfico, quando aboliu a escravidão no Brasil, a monarquia acabou. Um ano depois, acabou a monarquia no Brasil. Então caiu, né? Então é só para ter uma dimensão de que com a história do Brasil isso era um pouco complicado, que era muito diferente dos países da América Latina, que todos se tornaram república. Não teve o México experimentou 2 vezes tentar ser uma monarquia e não deu certo, né? Uma imposta por Napoleão III na França e uma outra quando alguém tentou se colocar como imperador e os mexicanos mataram ele e cortaram a cabeça dele. Então, mas no Brasil não. No Brasil a monarquia durou de 1815 até 1889.
novembro de 1861, assim, quando fechando o ano, né, aí caiu a monarquia. Então, só para ter uma noção como que é complexo essa população negra conseguir se articular, né, inclusive politicamente, né? Como é que vai lidar com isso diretamente? Bem, então, Alabê, é a partir dessa contextualização que você faz, né, de que eu estou falando das nossas desigualdades, né? É esse histórico de desigualdade que a gente traz, né, em especial nesse processo de acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao mercado de trabalho, né, acesso à moradia, né? Então, todas essas coisas elas estão imbricadas, né? E, obviamente, elas são também um grande fator de violência, né, na vida da população negra no Brasil. Bem, quanto ao que você falou sobre a questão dos seus avós, né, na década de 30, quando a população negra passa a ter constitucionalmente acesso à educação, ela está muito bem representada nas estatísticas do analfabetismo no Brasil, que atinge principalmente as pessoas de idade mais avançada, né? Então, se nós temos hoje, por exemplo, a maior parte da população analfabeta no Brasil, ela fica entre aqueles que têm 15 anos ou mais, né? E a diferença ela vai aumentar entre aqueles que têm 60 anos ou mais, ou seja, né, exatamente esse grupo que atinge aí a sua avó e tantos outros, né? E uma coisa interessante nesse caso, né, é para você ver uma questão de dados, enquanto no Brasil, enquanto mais ou menos em torno de 9% dos brancos nessa faixa de idade não sabe ler, entre os pretos pardos, esse quantitativo sobe para pelo menos 3 vezes mais, né? E isso tem uma ligação direta com aquilo que a gente vai impactar, né, no processo de educação formal, não só, né, essa ausência ela vai impactar diretamente na educação formal dos filhos e netos desse grupo, entendeu? Principalmente naquilo que a gente vai discutir em torno de capital cultural, na medida em que filhos e netos dessa população acima de 60 anos, ou essa população adulta, né, analfabeta ou semi-analfabeta no Brasil, vai impactar diretamente no processo de construção dessa educação escolarizada desses seus descendentes, filhos e netos, né? O que vai gerar ainda mais disparidade em relação à população branca. E aí, a gente, falando dessa questão da reparação no Brasil e falando desse contexto que você traz aí, que é desse colorismo, a gente também entende que no Brasil o processo de miscigenação é um outro fator que complicou muito, né, a construção da negritude no Brasil. Hoje a gente tem uma população negra, você falou aí dos dados, né, de pelo menos 55% da população se autodeclarando negra, o que é uma realidade muito recente. Né? É uma realidade muito recente. Na década de 30, na década de 60, 70, essa realidade era muito aquém. Né? Então, esse processo de construção da negritude, de um outro olhar sobre a sociedade brasileira, construído através da luta do movimento negro, é um fator importante para a gente pensar esse processo de educação no Brasil. Né? Você falou sobre a questão de leis, eu vou dar uma corrida aqui, né, por conta do nosso horário. Você falou sobre a questão de leis, né,
a gente no Brasil, a gente vem de uma luta histórica, como eu vinha falando, né, sobre o acesso à educação, sobre o acesso a uma educação de qualidade, né, e por todos esses fatores que você colocou, a nossa história, a elite brasileira, você mais costuma dizer, falar de sequestro, né, da nossa história. A nossa história ela foi totalmente silenciada, ela foi totalmente apagada dos currículos oficiais. Então, no Brasil, negros e indígenas, historicamente, não conhecem a sua história, né, se for pensar a partir do lugar dessa educação formal. Então, a partir de 2003, né, tendo como base a luta do movimento negro, a gente conseguiu que o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionasse em 2003, né, uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, que alterou o artigo 26A, né, implementando, sancionando a história, a Lei 10.639/03, né, logo depois alterada pela Lei 11.645 de 2008, que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos escolares de todo o sistema de ensino brasileiro, público e privado, né? É a partir dessa lei que a gente tem oficialmente a obrigatoriedade do estudo das nossas histórias, da história africana e afro-brasileira e da história indígena nos currículos escolares, né? Agora, você vem falando também de leis que vão tratando de um processo de emancipação da população negra, mas eu acho que a gente tem que pensar que no Brasil a questão das leis é muito sui generis, porque o fato de nós termos leis não significa necessariamente, por exemplo, você falou da lei de extinção do tráfico, né? O fato de nós termos tido uma lei que extinguia o tráfico não significa que o tráfico no Brasil tenha sido extinto a partir da promulgação dessa lei, né? Você falou de lei de emancipação de crianças escravizadas. O fato de nós termos tido, em 1871, uma lei chamada Lei do Ventre Livre, que teoricamente lê-se que emancipava as crianças nascidas a partir daquela data, o contexto da lei ele é totalmente contraditório a esse processo. Porque, na realidade, as crianças, elas não são, as crianças, filhas de escravizadas, elas não vão ser libertas a partir da promulgação daquela lei, né? A partir da promulgação daquela lei, a criança vai ficar sob a tutela dos senhores até os 7 anos de idade, vai ter que trabalhar até os 21 para indenizar esses senhores, né, pelo o tempo, né, de 7 anos que essas crianças viveram junto às suas mães nas fazendas. Então, a lei no Brasil, elas não funcionam como funciona na Inglaterra, como funciona nos Estados Unidos, né? As leis aqui, a gente tem até um dito popular que diz que lei no Brasil é para inglês ver, na medida em que as leis na Inglaterra são para, de fato, serem efetivadas, e no Brasil elas são para atender a uma demanda, o que não significa que, na prática, essa demanda, de fato, vai ser atendida. Dialogando com isso que você falou, é interessante você lembrar dessa lei de 1971, do ventre livre, né? Porque nessa lei do ventre livre foi isso, né? Então, basicamente, a pessoa ficava até 21 anos, a partir do momento que ela nasceu ali, ela ficava 21 anos
ligado ao dono do escravo, que aí ele vai indenizar ele a trabalho. Através do Agora, conta trabalho, aí, exatamente. 21 anos significa o quê? De 1871 a mais 20 anos, dá 1892. Ou seja, essas pessoas só seriam livres depois que que foi abolida oficialmente a escravidão. Então, é isso, né? A lei para inglês ver é a chamada a Lei Feijó, de 1831, foi essa que o grande Luiz Gama utilizou para justificar falando o seguinte: vocês têm escravos aí, como é que esses escravos, se a lei de 1831, a gente está, sei lá, em 1870, quem é que está vivo de 1830 a 1870 agora? Quem é que está vivo aqui, que está trabalhando? Esse cara com 20 anos de idade aí trabalhando para você. Ele está vivo, ele tá, então você está ilegal. E aí, então, aí ele libertou, sei lá, mais de 500 pessoas escravizadas. Né? Então, isso dialoga diretamente com a lei que você veio exatamente. Então, a gente tem que fazer esse alerta, né, àqueles que estão nos ouvindo, quando ouvir dizer que seja bem-vindo, Tássio. Obrigado. Eu vou dar uma corrida aqui para concluir, para que você possa continuar. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse alerta, né? Porque, às vezes, uma lei no Brasil ela é tão divulgada, né? Tão falada, que quem nos escuta pensa que, olha, de fato está acontecendo. É mais ou menos como a questão da democracia racial, né? Ela foi tão propagada fora do Brasil, tão falada, né, aos quatro cantos, aos quatro ventos fora do Brasil, e quem nos olhava de fora do Brasil pensava que, de fato, eu vou falar um pouco mais devagar, pensava, né, na realidade, que, de fato, o Brasil constituía uma grande democracia racial, né? E estudos mais incipientes na década de 50 apontaram que a nossa realidade era exatamente contrária à lógica de uma democracia racial. E ela ainda hoje continua negando e nega cada vez mais essa lógica da democracia racial. Né? Então, aquilo que no Brasil, aquilo que para fora, né, uma lei parece ser algo substancial a ponto de mudar a prática, no Brasil essa não é uma realidade. Tá? Então, voltando à demanda pelas reparações no campo da educação e retomando essa discussão da questão do analfabetismo, mas a gente no Brasil tem 11 milhões de analfabetos. Né? São 11 milhões de analfabetos, com uma distinção absurda em cada região do Brasil. Né? O Brasil, por ser uma federação, ele traz realidades muito diferentes, realidades muito complexas, né? Que a gente não pode pensar o Brasil de uma forma homogênea, né? Inclusive no que diz respeito à questão da própria identidade étnico-racial. A gente não pode pensar, né, o Brasil como uma grande unidade. Né? A gente, nesse campo, tem muitas disparidades. Por exemplo, a região sul-sudeste são as regiões de menor índice, né, de analfabetismo. Em contrapartida, a região norte e nordeste são as regiões que trazem índices muito maiores de analfabetismo, que eu não vou apontá-los agora, por conta do nosso tempo. Né? Agora, vou concluir já. Tá? Agora, essas taxas de analfabetismo, por exemplo, quando a gente fala que na região sul do Brasil o índice de analfabetismo é menor que na região nordeste, a gente está dizendo também que a região sul do Brasil
ela é a região que concentra o maior número de brancos de origem europeia, né, de todo o país. Então, esses dados, eles não são naturais, eu diria, né? E para fechar, bem rapidinho, né, essa demanda que a gente traz, né, que a população negra no Brasil traz por reparação, que passa primordialmente pela educação, como eu havia falado, né, ela trouxe diversas iniciativas históricas da comunidade negra, da população negra, né, em busca do direito à educação e de uma educação que traga a nossa história. Então, no Brasil, nós temos, foi sancionada em 2003 a Lei 10.639, 11.645, que trata do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos escolares, né? Mas, como nós dizíamos aqui, o fato de nós termos uma lei que determina o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nos currículos escolares não necessariamente faz com que essa obrigatoriedade seja uma prática nacional, né? Mas aí a gente pode conversar um pouco mais depois da fala do Eustáquio. O Eustáquio ele vai falar agora, né? Muito bom, foi muito boa essa explanação, Marise. Me desculpe aí o pessoal, né? O seu Eustáquio teve um problema com a internet, né? Mas ele já está voltando, né? E aí a Marise falou uma coisa importante, né? E que eu vou falar aqui rapidinho, assim. No Brasil é o seguinte: diga qual o seu nome, seu sobrenome, que eu vou dizer qual origem você vem. Ela falou sobre o sul do Brasil, sobre ocupado de brancos. Talvez muita gente não saiba, né? Mas essa chegada desses brancos europeus de descendência alemã, italiana, polonesa, ucraniana no Brasil, ela é bastante recente. Ela vem daquele final do século XIX, quando estava acabando a escravidão no Brasil. Então você vê, por exemplo, uma pessoa como Bolsonaro, né? Vamos botar o nome. Últimos presidentes do Brasil: Bolsonaro, Temer, Rousseff. Todos eles são descendentes desses imigrantes que chegaram no Brasil. Hoje a gente não tem pessoas negras que chegaram como presidentes. A gente teve 2 presidentes militares também com origens de nomes italianos e alemães, que é o Médici, né? Presidente Médici, e presidente Geisel, né? Então a gente teve um de origem da República Tcheca, que foi Juscelino Kubitschek. Então você vai lá na família dele e vê que eles chegaram aqui, uma mão na frente e outra atrás, e aí acabou a escravidão. Os negros brasileiros, eles não chegaram ao patamar de conseguir chegar sequer a candidato competitivo ou a presidente da República. Não é que seja uma coisa melhor ou não, mas é o que eu estou querendo dizer, como que essa disparidade ela acaba se tornando muito grande, né? Como que esse símbolo ele é importante para você perceber. E aí o Brasil ele teve leis de imigração fomentando para isso. E ele fez um cálculo assim: chegaram no Brasil 5 milhões de pessoas negras escravizadas. Eles fizeram um cálculo e falaram assim: vamos trazer 4 milhões e 100 mil imigrantes, e durante 40 anos, de 1872 a 1912, eles trouxeram imigrantes vindo da Itália, da Alemanha, etc., para conseguir ir no lugar dessas pessoas. Então, isso foi uma política pública bancada pelo Estado brasileiro. E aí, por isso que esse meu diálogo com o Eustáquio é importante, porque eu conheci ele no movimento de reparações. Eu conheci ele lá atrás, há uns talvez 8 anos atrás, no movimento de reparações, em que eu falei assim: essa é a chave do nosso movimento. Eu dialogo mais com movimentos jovens, mais panafricanistas, que pensam mais na emancipação, e eles falam assim: a gente precisa de um processo de longo prazo, que a gente dialoga com a lei, mas que a gente dialoga com os movimentos sociais, que a gente vai caminhando. E isso foi importante. Por que é a importância do Eustáquio estar aqui?
a importância do Eustáquio estar aqui, porque eu lembro que ele falava assim, a gente tem que parar com movimentismos, com movimentos que começam e param. A gente tem que começar a dar continuidade para que as nossas coisas sejam de longo prazo. Porque eles vejam, daqui a 100 anos, como é que vai estar? A gente vai virar 2020, a gente vai virar o século 22 com a mesma situação de agora, reclamando que está a situação. Então, a gente tem várias iniciativas boas e acho que esse diálogo Caribe é importante para que a gente possa tentar entender, mostrar a realidade brasileira, mostrar as práticas do que tem acontecido por aqui e ver as práticas que têm acontecido por lá para que a gente possa se engajar e fazer com que seja tangível, seja real, seja concreto essas mudanças de patamares no âmbito educacional, no âmbito político, no âmbito empresarial, no âmbito de nação, para que a gente possa se constituir necessariamente como uma nação, que a gente não olhe para a África com vergonha, fala assim, a África está pobre, está com miséria, está com isso, não. Que a gente olhe para a África com orgulho, né? Que a gente fala assim, nós somos negros, viemos de lá, teve vários problemas, mas vamos seguir em frente. Essa nação também é nossa. A gente construiu isso. As riquezas que essa nação tem foram construídas através da gente. Então, isso que é muito importante. E aí eu deixo a palavra para o Eustáquio, que tem mais propriedade para falar sobre esse movimento do que eu. Perfeito, Alabê. Perfeito. Sua exposição foi correta. Olha só, eu estava falando de uma das exigências dos países da CARICOM, são a criação de instituições culturais para relembrar, para que não deixe morrer a memória dos crimes cometidos pelos países colonizadores e escravagistas. Nós entendemos que, no Brasil, essa exigência é válida, mas ela é ambígua, porque há pessoas há vários centros culturais, museus da escravidão, que mostram os instrumentos de tortura que foram utilizados, e a condição de vida, a fuga dos negros, o assassinato de negros e a escravização. Mas há também filhos de fazendeiros, de usineiros de açúcar, que se orgulham do seu passado escravagista, se orgulham dos seus ancestrais que escravizaram os negros. Então, essa herança, esses centros de culturas que mostram a escravidão, elas, tanto por um lado, para algumas pessoas traz vergonha e tristeza, para outras elas trazem ódio e desejo de vingança, e para alguns são motivos de orgulho. Então, é necessário que nós prestemos muita atenção nessa herança da escravidão, nessas representações da escravidão, para que ela não tenha um aspecto de glorificação de alguns e de demonização de outros. Serviço de saúde. A CARICOM exige a criação de serviços de saúde para tratar de doenças crônicas dos negros, como hipertensão e diabetes. Na verdade, no Brasil, os serviços de saúde são universais. Quer dizer, eles são precários para todas as pessoas. Como o Brasil é muito desigual, alguns grupos têm acesso a uma tecnologia de ponta na área da medicina, e outros grupos não conseguem nem entrar em hospitais para serem atendidos. Então, o serviço de saúde também revela uma exigência nossa, serviço de saúde, de habitação, de saneamento básico, de educação, como disse a Marise, são questões que nós lutamos junto com o povo do Caribe para que nós também tenhamos. A parte de reabilitação psicológica, nós também estamos de acordo com as reivindicações da CARICOM. Só que reabilitação psicológica, tanto para nós negros, quanto para o branco brasileiro, porque o branco brasileiro ele também tem uma patologia. São patologias de natureza diferente, mas de níveis bem próximos, nos quais eu acredito que o branco brasileiro tem mais problemas psicológicos
que o negro brasileiro. Quer dizer, o negro brasileiro, os problemas são mais na área, por exemplo, da violência policial e militar, em que eles veem o outro negro como um ser, como seu espelho. Como eles veem o negro como seu espelho, eles querem atacar isso aí. É preciso uma reeducação da polícia militar, que pode chegar até a extinção da forma como quais eles trabalham hoje. Muito bem. Agora eu vou falar de 2 itens que eu julgo fundamentais o ataque das nossas reparações em relação ao trabalho junto com os caribenhos. Transferência de tecnologia e programa de desenvolvimento para os povos indígenas. Eu gostaria de enfatizar que o Brasil tem tecnologias de ponta em todos os campos do conhecimento do planeta. Ou seja, o Brasil possui tecnologia de ponta na área da área nuclear, na área da energia nuclear, do uso da energia nuclear para fins de medicina, pesquisa oceânica, submarinos nucleares, usinas termonucleares, inclusive extração e enriquecimento do urânio, tá certo? Muito bem. Nós construímos grandes usinas hidrelétricas, grandes barragens, linhas de transmissão. Nós temos tecnologia de ponta na área de alimentos, na área de produção de alimentos. Nós temos tecnologia de ponta nas várias áreas de conhecimento. E nessa tecnologia de ponta, os negros ocupam um papel de protagonismo nessa tecnologia de ponta. O grande problema é que o Brasil é uma terra desigual, ou seja, alguns são beneficiários dessa tecnologia de ponta e outros são excluídos do uso dessa tecnologia. No entanto, o negro ele já avançou num patamar em que ele domina vários campos de tecnologia e vários pontos da cultura, da arte e etc. Então, nesse campo da transferência de tecnologia, é necessário que os países da CARICOM, em conjunto com os movimentos negros brasileiros, trabalhem a questão para articular politicamente essa transferência de tecnologia para que haja ganhos para ambos os lados. Tá certo? É uma questão importantíssima, a questão da transferência de tecnologia do Brasil para os países caribenhos. E outro problema, eu vou falar disso daqui a 1 minuto. O outro problema é o seguinte: programa de desenvolvimento para os povos indígenas. É necessário frisar que a situação dos povos indígenas brasileiros ela é desesperadora. Eles, hoje em dia, os povos indígenas do interior do Brasil estão lutando para a sua própria sobrevivência, porque as suas terras são extremamente ricas em minerais estratégicos, são terras muito férteis, tá certo? O seu espaço é atravessado por linhas de transmissão de alta tensão. As grandes barragens são feitas nesse terreno. Eles deverão reivindicar royalties para a sua terra ser utilizada. Então, o que ocorre? Há uma política do Estado brasileiro de destruição imediata das tribos indígenas. A subnutrição e as doenças graçam, e nenhum dos governos que vieram até nós trataram do desenvolvimento, da atenção especial que merece os povos indígenas. Então, é necessária uma aliança entre os povos do Caribe, entre os povos afro-indígenas da Colômbia, do Equador, do Peru, com os povos afro-indígenas do Brasil, para dar apoio à luta pelo desenvolvimento dos povos indígenas, que passa não só pela reparação a esses povos, mas também pela sua própria sobrevivência como etnia, né? Então, eu gostaria de trabalhar agora, pontear o final da minha fala para a necessidade de um renascimento do panafricanismo com base na reparação a partir do ano de 2021
num contexto internacional, com o objetivo de melhorar as condições de vida de todos os nossos povos afrodescendentes. Por que isso? Porque, a partir do 6º Congresso Pan-Africano, realizado em Dar es Salaam, na Tanzânia, os principais líderes africanos, Sékou Touré e Julius Nyerere, iniciaram o processo louvando o trabalho dos precursores do panafricanismo, como Henry Sylvester Williams e William de Bois. E eles terminaram o congresso propondo o desenvolvimento de cooperação intra-africana para o desenvolvimento das nações africanas, excluindo todos os panafricanistas de fora da África do processo que eles desejavam para seu desenvolvimento. Na verdade, é preciso deixar claro o seguinte, deixar escuro, né? O seguinte, para esse congresso, para o 6º Congresso Internacional de Panafricanismo, só tinham direito a voz e voto delegados representantes de países africanos, ou seja, os ativistas intelectuais de fora da África estiveram fora do ativismo dentro desse congresso. Então, o movimento internacional de reparação que atua na França, e mais o Conselho representativo dessas associações negras que concedem em Paris, esses são representantes de cerca de mais de 40 movimentos pela reparação, eles também pretendem se aliar a essa luta de um novo panafricanismo. Para tal, é fundamental que nós contemos com o Caribe, principalmente com Trinidad e Tobago, que sempre teve protagonismo nessa luta. Ou seja, Trinidad e Tobago e o Caribe em geral, mas Trinidad e Tobago e a Jamaica são países de ponta na luta pelo panafricanismo universal, tá certo? Então, a luta pela reparação entre os países anglófonos, os negros dos países anglófonos, os negros do Brasil, os negros dos países africanos progressistas, tá certo? E dos negros do Caribe, essa luta passa por uma ação conjunta a partir do renascimento do panafricanismo, para que a herança deixada por Sylvester Williams, George Padmore, M. Ashwood, também chamada de M. Garvey, e Cláudia Jones, que essa herança não se perca, tá certo? Então, a minha mensagem é essa: a partir desse encontro, a nova visão de uma luta panafricanista com base na reparação, com o objetivo de melhorar as condições de vida de todos os nossos povos, inclusive dos indígenas. Importa, então, eu gostaria de observar, finalmente, o seguinte. Primeiro, que a vida do ser humano é contada em décadas, mas a vida da África ela é interminável, é infindável, segundo Sékou Touré. A nossa vida é finita, mas a África é interminável. Em segundo lugar, que no Brasil a luta se dá numa terra desigual e complicada, mas que carrega dentro de si a promissora semente da transformação. Tá certo? Podem contar conosco na luta conjunta com todos os descendentes de africanos e indígenas escravizados pelo mundo. Eustáquio, sim. Fizeram uma pergunta aqui para você e Marisa responder, sobre qual conselho que vocês podem deixar para as próximas gerações em relação às reparações. E aí também fizeram uma outra pergunta específica para a Marisa para ela responder. Tá. Eu posso responder, então? Pode. Posso falar? A herança que nós acreditamos muito, principalmente nos jovens brasileiros. A intervenção dos jovens brasileiros, se houver uma certa sistematização e uma certa disciplina política, eles são os elementos que vão levar adiante essa luta
já a partir de alguns anos atrás. Então, nós estamos preparando trabalhos sistemáticos para projetos mostrando a nossa experiência ao longo dos 45 anos, mas nós, passo a passo, nós estamos abrindo caminho para os jovens que estão chegando. Isso é inexorável. A cauterização dos umbigos ela é inexorável e passa pela juventude negra brasileira. Sim, é isso. Pode responder, a Marise pode fazer a resposta. Então, eu vou muito nessa linha do Eustáquio, né? Eu acredito na rapaziada mesmo, eu acredito na juventude. Inclusive, é a minha frase de apresentação no WhatsApp, né? Porque não tem como não acreditar, né? Não tem como não acreditar. Quando eu vejo um jovem como Alabê, né, nessa busca incessante por um processo de formação e de construção de um conhecimento que dá um lugar de poder, e é a partir daí que eu acho que a gente vai mudar esse estado de coisas que a gente tem no Brasil, né, na América como um todo. Então, eu acho que através da juventude, sim, eu acho que a luta ela é histórica, eu gosto sempre de frisar isso, porque eu acredito nessa rapaziada, eu acredito que a grande virada vem pelas mãos dessa rapaziada, mas muito na lógica do Sankofa, com essa rapaziada sempre olhando para essa história construída, para esse caminho aberto, né, por Eustáquio, pela geração do Eustáquio, pela minha geração, né, e por outras, e assim a gente vai ao que Semog costuma chamar de rizomas, né, essa juventude, são os rizomas que estão colocando em xeque muito do que a gente vem discutindo, né? Muito do que a gente vem lutando. Quando o Eustáquio fala da questão do movimentismo, né? Eu acho que o movimento ele tem que ser o lugar de uma prática política, né? O Abdias ele fala disso. Ele fala de um africanismo muito pensado a partir de um quilombismo que se dá através de uma prática política, de uma luta política. Sem ela, eu acho que a gente não faz a mudança, né, estrutural que a gente precisa, que esse país precisa, e que a gente está buscando, seja através do movimento de reparação, seja, enfim, né? Então, eu acho que isso é essa rapaziada que está construindo o CARICOM, essa rapaziada que está chutando, né, a porta. E aí eu já respondo a pergunta, né, que era como eu percebo o engajamento das universidades para a formação docente, de modo que a gente caminhemos a essa prática nacional de uma educação conjugada à nossa história. As universidades, na realidade eu vejo as universidades ainda como centros de excelência e de disseminação do racismo institucional. Tá? Por isso que é tão importante nós estarmos nesse espaço. Por isso é tão importante a chegada de jovens negros, de jovens indígenas, da população negra, da população indígena, nesse espaço institucional que são as universidades, que é exatamente, né, para impor a nossa história, a nossa presença, de forma a balançar esse racismo institucional, e é isso que a gente vem fazendo. Tá? É isso que a gente vem fazendo. Agora, a gente não vem fazendo isso com nenhuma condescendência institucional. Não há uma condescendência institucional das universidades. Olha, vamos trabalhar a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, né? Porque a gente é bonzinho. Não tem gente bacana, não tem gente legal
né? O que tem é uma juventude fazendo o que um amigo nosso da Universidade Rural aqui costuma dizer, o professor Thay Fernandes, que é meter o pé na porta, né? Então, é isso que a gente vem fazendo, e na medida em que a gente vem forçando essa porta, a gente vem também colocando aí, imprimindo aí a nossa marca, a nossa história, né? Então, a formação docente, né, conjugada a uma história e cultura africana e afro-brasileira, ela só se dá a partir de um engajamento, na maioria das vezes, pessoal, individual, de professores, de alunos, né, que lutam para que essa história, né, que agora é lei, que na realidade a gente tem uma lei que faz 18 anos, fez 18 anos agora, e que ainda assim, apesar da obrigatoriedade do ensino, né, essa lei ainda não foi implementada por estados, municípios e nem mesmo pelo próprio governo federal. É aquilo que nós falávamos sobre o distanciamento das nossas leis entre a lei e a prática dessa lei. Então, na realidade, concluindo, a formação docente, tendo como base a nossa história, ela só se dá a partir de uma luta e de engajamentos políticos de professores, de estudantes, né? Para vocês terem ideia, por exemplo, a maior parte dos programas de pós-graduação, a gente vai encontrar um professor negro em cada programa de pós-graduação, né? No meu programa de pós-graduação, na minha turma, por exemplo, nós temos 3 alunos negros, entendeu? Então, eu acho que não há a luta institucional, ela só se dá mesmo a partir dessa luta política que a gente vem travando, né? Hoje no Brasil, por exemplo, né, desde 2014, nós temos a Lei 12.990, que é a Lei de Cotas no Ensino Superior, né? E que deveria dar conta da presença de negros e indígenas, né, tendo 20% de vagas destinadas nesses concursos, e, no entanto, a gente hoje tem aí foi obrigada a construir comissões de heteroidentificação na medida em que os brancos estão burlando a lei, né, para ocupar essas vagas que, por direito, são de negros e indígenas. Então, entre a lei e a prática no Brasil, há uma distância muito grande, e a nossa história ela só acontece porque a luta é grande, né? E é o que a gente vem fazendo. Marise e Eustáquio, né? Muito obrigado pela apresentação, né? Muito boa. Eu também vou dar minha resposta aqui, né? Eustáquio, eu gostei muito do panorama que ele apresentou, né? Da Marise também sobre esse âmbito da educação, e acho que deu para o pessoal aí sentir um pouco do gostinho do que é o Brasil e a complexidade de você pensar sobre a questão da reparação, né? A gente tem falado bastante sobre lei, né? Eu queria relembrar aqui uma data, assim, eu gosto da história, que desde 1570 era proibida a escravidão indígena, e até o século XIX os indígenas estavam sendo escravizados, né, como os negros. Os indígenas no Brasil foram dizimados, né? O Eustáquio lembrou aqui que as terras deles até hoje, né, são invadidas, né? Seja para o agronegócio, seja para você colocar hidrelétrica, seja para você colocar várias outras coisas. Agora, sobre perspectivas do futuro, né?
sobre a perspectiva do futuro, para as próximas gerações, olha, eu acredito muito na rede, conexões, né? Tem algumas coisas que não estão tão bem resolvidas, por exemplo, sobre as cotas raciais, né, de ações afirmativas nas universidades e nos concursos públicos. Mas, no quantitativo, pelo menos, a gente tem 150 mil pessoas negras que se tornaram universitárias por causa das cotas raciais. Isso é uma rede imensa, num país que não tinha. É uma rede imensa. Por isso que, em um determinado momento, eu junto com alguns colegas, organizamos o primeiro encontro nacional de estudantes negros, que veio gente do Pará, veio gente do Rio Grande do Sul, veio gente da Bahia, veio gente de Brasília, do Rio de Janeiro, de vários outros lugares. A ideia são as redes. A gente não pode pensar nisso como uma conquista individual. É isso que acaba tendo uma espécie de problema. A pessoa preta está lá fazendo vestibular, usou as ações afirmativas e pensa, é muito difícil passar, inclusive, com ações afirmativas com cotas raciais, tanto para os concursos públicos quanto para as cotas das universidades. Mas ele não pode pensar que aquilo ali é uma conquista pessoal, ele precisa pensar nisso como uma conquista coletiva. E, a partir dali, fazer com que aquela rede se conecte. Essa rede de profissionais que tem acesso a essas tecnologias. A gente é muito da área humanas, que fala muito, mas a gente está ignorando que tem muita gente preta que está fazendo engenharia naval, que está fazendo tecnologia da informação, que foi beneficiado por essa lei de cotas. Que está fazendo ciência da computação, que está fazendo engenharia nuclear, que está fazendo todas essas áreas médicas, entre outras, e que estão com pouco contato. Então, se for parar para pensar sobre o futuro, a gente pensa o seguinte: o que está acontecendo com esses negros jovens ou mais velhos que estão passando, seja 5, seja 6, nos concursos públicos da área jurídica, nos concursos públicos das áreas militares. Tem cotas raciais hoje dentro das Forças Armadas para oficial, o que não existia anteriormente por causa dessa lei. Ou seja, essas pessoas precisam dialogar, são precisos esses contatos. Esse contato que eu tenho com o Caribe até hoje foi por isso, assim, eu estive em Trindade e Tobago. Em Trindade e Tobago, eu mostrei para ele o seguinte: qual é o meu projeto de vida? Ele falou assim: vamos apostar nisso. A gente vai precisar fazer conexões para o pessoal do Caribe vir para cá, se vocês do Brasil vão para lá, seja na área de esporte, seja na área de turismo, seja na área de educação, seja na área de ciência e tecnologia. A gente precisa dialogar. Cada um vai ter uma forma. Vão ter pretos conservadores e vão ter pretos liberais. Vão ter pretos revolucionários e vão ter pretos que são apenas revisionistas. A gente precisa estar dialogando com todos eles, porque a gente também tem as nossas diferenças. Não tem como a gente ter uma dimensão toda nesse sentido se a gente não achar que a gente teria essa diferença. A gente precisa trabalhar esses tipos de diálogos para que se enquadre cada interesse e a gente possa formar uma verdadeira nação negra. Então, eu acho que, sim, se for para deixar um conselho para as gerações futuras, fortaleçam as redes, as conexões, independente das diferenças que existam, para formar uma verdadeira nação. Porque a gente ficar numa perspectiva demandante de um Estado que a gente sabe que foi construído com base genocida, com base racista, e a gente vai ficar pedindo para que as leis aconteçam, que respeitem isso, que parem de nos matar, que deixem de nos dar educação, etc., etc. Quando a gente faz um diálogo com quem é superior politicamente a você, você não está fazendo diálogo, você está se submetendo. E, ao se submeter, você precisa aceitar determinadas demandas, determinadas perspectivas que eles acreditam que são migalhas. Migalhas. São coisas pequenas que a gente olha assim. Então, na verdade, a gente precisa se organizar. Quando a gente começa a ter uma força, um corpo maior,
E aí que você fala assim, você está vendo ali que tem um grupo de oficiais negros da Forças, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que está dialogando com o pessoal da Engenharia Naval, da Universidade Federal da Bahia, que está dialogando com os técnicos negros da Petrobras, que está dialogando com empreendedores negros de São Paulo, que está dialogando com os quilombolas de Belém do Pará. Quando a gente começa a perceber que essas conexões estão começando a fazer sentido, cada um com seu interesse, uns com interesses agrícolas, outros com interesses industriais, é isso que vai levar a nossa força. E outros que têm essa perspectiva mais internacional, que é o meu caso, começa a fortalecer com o continente africano, com o Caribe, com outras coisas, e a gente vai começar a conquistar força. Daqui a pouco a gente vai acabar tendo quadros técnicos mais consolidados para lidar com a diversidade e a complexidade que é você lidar com povos, com a humanidade, com as sociedades. E ali a gente consegue... Agora, em algum momento isso pode surgir um embate, né? Eu acho que o movimento de reparações ele precisa passar diretamente por a rede. A rede, assim, do mais baixo nível de educacional até o mais alto nível, em que os bilionários negros que existam, eles precisam falar assim, tem alguma coisa que eu posso dialogar com aquele favelado que ele não tem perspectiva. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido que a gente pode pensar. Essa coisa que eu posso deixar de mensagem para o futuro. É isso aí, a gente está pronto para encerrar. Concordo perfeitamente. Alabê, concordo perfeitamente com o que você está falando. Concordo integralmente com o que você está dizendo. É o caminho. Thank you so much, Alabê Nunjara, for facilitating this conversation in the weekend of reflections on reparations with Eustáquio Laua and Marise Conceição. Thank you so much to our viewing audience for joining the Black Consciousness Festival. Stay tuned to our exciting schedule and get more information on the beautiful people around the world that are collaborating to make this weekend happen. And register for upcoming conversations at our website, theblackconsciousnessfestival.com. Our conversations continue all weekend, and our schedule is online. Our next conversation today is at 6 p.m. Atlantic Time Zone and 7 p.m. Brasilia time. The title is Path to Progress, Reconciliation and Closure. Do join us. Thank you again, Alabê, Marise, and Eustáquio. Okay. Thank you very much. Thank you for you too. Valeu, muito obrigado aí. Obrigado, gente, por hoje. Espero que tenham gostado. Ok. Obrigado.